68% das mulheres referem ter algum tipo de insatisfação com a sua região íntima. 15% referem que nem olham para ela diariamente e 25% não costumam nem tocá-la. Esses dados foram retirados do Estigma da Vagina, publicado em 2020, e apontam dados sobre nós, mulheres brasileiras. Isso quer dizer que 1 a cada 4 mulheres não costuma conhecer o seu próprio corpo. E no que isso implica? Mulheres que acreditam que existe um formato ideal para a vulva em relação a formato, tamanho, coloração, mulheres com total insatisfação e total desconhecimento em relação à anatomia da sua genitália interna e externa, que acaba implicando em questões de autoestima e bem-estar íntimo, mulheres cada vez mais jovens que estão se preocupando com a aparência da vulva e também certo constrangimento ou vergonha no que diz respeito a questões vaginais que acabam implicando na qualidade da relação sexual e também dos comportamentos e relacionamentos. Isso nos leva a uma geração de jovens cada vez mais conectados em TikTok e Instagram, que consomem conteúdo ferozmente a respeito de vidas perfeitas e rotinas regradas de influências criadoras de conteúdo e que agora também querem ter acesso ao que essas pessoas consomem. Por isso, anos atrás, visando essa geração de jovens barulhentos que entendem seus desejos, as suas inseguranças e procuram soluções rápidas, práticas e eficazes para uma variedade de corpos, tamanhos e cores no que diz respeito à democratização dos serviços e produtos para a pele, agora essa mesma indústria volta o seu olhar para essas mulheres e para as queixas relacionadas à parte íntima. Hoje eu estou aqui com a doutora Maria Fernanda, ela é médica, dermatologista, estou recebendo ela no quadro Referência a Tudo e a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre essas soluções no que diz respeito a atender, entender e produzir soluções rápidas e práticas para essas mulheres que agora querem conhecer um pouco mais sobre os seus corpos. Ai, gente, é um prazer estar aqui, então, vamos bater esse papo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui, Maria Fernanda. Amiga, então vamos começar com alguma coisa básica, né? Questão de anatomia feminina. As pessoas costumam fazer muita confusão em relação a isso, né? O que é vulva e o que é vagina. Então, a vulva é a parte externa da genitália feminina, ela está envolvida em questões como o prazer feminino, uma questão também de proteção, uma barreira de proteção àqueles órgãos mais internos. E a gente tem o canal vaginal, que a gente conhece por vagina, que ele participa de questões ali como reprodução, né, na passagem do concepto, e também na saída de secreções, como é o caso da menstruação. E aí existem vários tabus em relação a questões de cuidados e a importância também que a gente precisa dar para essa região, que é como qualquer outra, né? Vamos conversar um pouquinho sobre um paralelo entre a face e a região íntima? Tá, vamos. De questão de higiene, né? O que a gente precisa ter de cuidado. Então, assim, a pele, ela é uma barreira, igual você falou, uma barreira de proteção, né? Que a gente tem, então, tanto contra vírus, bactérias, alergias, infecções. E aí, quando a gente estende essa questão da pele, a gente vê a pele da vulva, né? Que é a região íntima, mas que é um local que a gente não comenta muito sobre esses cuidados ali, né? Precisa ter algum cuidado específico ou não? Quais são as queixas que as mulheres têm, né? Sobre a pele dessa região. Lava, não lava? Precisa de algum sabonete, algum produto? Primeiro eu já vou entrar num tópico aí que muita gente acha que o pH, sabonetes neutros são a melhor opção. E, na verdade, o pH da vagina, né? Ele é o pH mais ácido, então, idealmente, a gente não precisa procurar um sabonete neutro, mas sim um pH adequado para os cuidados íntimos, né? Que não necessariamente vai ser um pH neutro, mas, na verdade, um pouquinho mais ácido. Até, assim, algumas questões que as pessoas costumam gerar um pouco de confusão em relação aos cuidados íntimos. O sabonete de bebê, ele também serve para vulva? Ele poderia ser uma opção, porque geralmente eles têm esse pH mais neutro, então assim, pensando em evitar sabonetes mais perfumados, né, seria uma opção menos pior, mas não seria o ideal, porque a gente sabe também que o pH da pele não é neutro. E ele passa essa impressão de ser um produto para uma pele mais delicada, quando na verdade não, né? Exato. Acho que o pH desse tipo de sabonete gira em torno de 7 e o pH da região íntima em torno de 4, 4,5. Exato. Certo? Uhum. E a vagina, uma coisa interessante, ela não precisa ser lavada, né? Uhum. Então isso é uma grande dúvida. A mucosa não precisa de higiene, ela é autolimpante. Das pacientes, exato. Ela tem um processo de autolimpeza, né? E até mesmo a secreção que a gente exterioriza na calcinha, que tem variações, outras questões que influenciam, como questões hormonais, ela nada mais é do que essas células que a gente vai eliminando desse processo de limpeza, né? Sim.
E aí, já falando um pouco sobre essa questão de sabonete, skincare, da onde que surgiu esse tema e por que a gente costuma atrelar ele tanto com a questão estética? Na verdade, skincare é o cuidado com a pele, né? E a gente pode expandir para a pele do corpo todo, né? Então, não só para o rosto, mas muito mais, ultimamente se fala muito do rosto, né? Por estar em alto toda essa questão de cuidado, Nosso de cartão de estético, visita, cartão né? de visita. Mas, na verdade, ele se estende não só para a região íntima, mas como para qualquer pele do nosso corpo, né? Então, lavar pele do braço, hidratar, né, as regiões do corpo também. E aí a gente se estende para a vulva também, para a região íntima. Mas, na verdade, o termo skincare é cuidados com a pele, né? Não necessariamente em relação à beleza, mas também em relação à saúde, né? E você recebe, Maria Fernanda, no seu consultório, paciente com essas queixas íntimas? Na realidade, na minha rotina, assim, a gente acaba que não aborda muito essa questão. Eu acho que você deve ter, e também não sei nem se tanto, né? Porque é por causa das questões de tabu também, né? Sim. Então, acho que as pessoas nem sabem que isso pode ser uma queixa. E talvez seja difícil até abordar isso. Mas, assim, na minha prática, acaba que não é muito uma queixa. O que tem mais de queixa seria escurecimento, por exemplo, das regiões íntimas, né? Área de dobras, atrito. Eu acho que existe uma linha tênue entre o que as pessoas entendem que é um cuidado e o que as pessoas acham que é uma questão estética, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, que sofre de questões como escurecimento, fissuras, né, flacidez, para ela aquilo ali não tem nada estético envolvido, né? Sim, e às vezes a pessoa acha que ela seria supérfluo ela achar que aquilo, né, ela trazer isso como uma queixa. Exato. Né? Mas acho que é muito mais questão de tabu. Você tem, as pessoas se queixam? Então, Maria Fernanda, eu acho que isso é muito uma questão cultural, sabe? Porque a criança, quando ela tá se desenvolvendo, né, que às vezes ela toca a genitália, né, externa, as mães acabam repreendendo por como se fosse aquilo ali uma coisa intocável. Então, a mulher, independente, acho que da classe social, do nível socioeconômico, ela até tem um desconhecimento enorme em relação à anatomia. Quando eu recebo um adolescente no meu consultório, eu falo para ele que a gente vai ter uma aula, um intensivão de biologia. E mesmo que ele já saiba daquilo que eu vou explicar para ele, ali da questão anatômica mesmo e funcional, acho que é interessante promover essa educação em saúde com o nosso paciente, né? Eu acho muito interessante como você traz também muito o termo, porque assim, pode parecer óbvio uma ginecologista falar abertamente, né? Termos mesmo, sei lá, pepeca. E eu acho muito interessante como você traz isso, como desmistifica também muito essa questão de, não pode ser falado, né? Sim. Não pode ser nomeado, ou ficar colocando outros nomes também, né? Eu acho que até para nós, ginecologistas, era uma área que a gente não costumava abordar anteriormente. Eu vejo assim que depois que teve a ascensão de redes sociais, e principalmente depois da pandemia, né, que acabou distanciando as pessoas, e, por exemplo, a relação sexual também respeitou esse padrão de distanciamento. As pessoas começaram a ter um engajamento sexual, que a gente fala. Então, a vulva ela passou a ficar mais exposta, né, nos grupos de WhatsApp, as pessoas trocam nudes. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais começaram a se preocupar com o olhar atento para a vulva. E aí, tem essa questão desse limiar estético e de cuidado de saúde. Você falou da vulva, né, de estar mais exposta. Eu acho que a gente podia falar a questão de depilação também. Super! Né, que acaba sendo um tabu, porque assim, idealmente, né, assim, se for pensar fisiologicamente, a gente não deveria retirar, né, todos os pelos, mas a gente sabe que na atualidade toda mulher, assim, toda não, né, não vamos generalizar, mas assim, a maioria das mulheres preferem estar sem pelos. Sim, né? E você sabe que a depilação brasileira, ela é conhecida no mundo inteiro, né? Mais cavada, Exato, né? É uma questão muito cultural nossa. E na verdade, você vai entender mais que eu desse assunto, mas os pelos, eles tinham um papel de proteção, principalmente quando a gente andava nu, né, antigamente. E aí, conforme a gente foi evoluindo na espécie, eles perderam um pouquinho dessa função. Então, na verdade, é necessário a gente ter esse cuidado com os pelos no que diz respeito à depilação? Eu acho que sim, né? Então, assim, acaba sendo uma proteção, principalmente na região um pouco mais interna, né? Então, quando a gente pega ali, por exemplo, pensando nos grandes lábios, ali próximo aos pequenos lábios, né? Mas eu acho que, assim,
depilação cavada, mais na região externa, o que a gente teria que, não pensando em se proteger contra infecções, nem nada, mas o que a gente tem que cuidar mais é, por exemplo, cuidar para não manchar a região, então, cera quente, né? A gente sabe que o atrito também favorece, às vezes pacientes com sobrepeso, com SOP, então mais do escurecimento, mas assim, de tirar pelo, a gente sabe que, assim, não teria. Do cliente. Sim. E também, assim, da parte ginecológica, eu sempre oriento os pacientes a pelo menos aparar os pelos, né? Porque ali acaba sendo uma região que acumula substâncias, às vezes suor, secreções vaginais. Sim, tem que ter fezes. uma higiene daí Exato, no local, né? Okay. E falando um pouquinho sobre essa questão de clareamento, como é difícil, assim, da minha visão como ginecologista para a região íntima, né? Sim, muitas vezes é um desafio porque acaba sendo uma área sensível também, né? Sim. Então a gente, né, principalmente assim, região de virilha, é uma área que tem mais atrito, então acaba sendo mais sensível, é um local que está exposto também à depilação, né? Então tem um trauma ali que acaba fragilizando. É um local que geralmente as pessoas não têm costume de hidratar, né? E a gente sabe que a hidratação fortalece essa pele, deixa ela mais saudável. Então é um pouquinho mais difícil usar ácido, tanto é que sempre que a gente vai tentar usar clareador, ácido, tem que hidratar primeiro para fortalecer essa pele e ela tá preparada para receber os clareadores. Tudo que a gente usa para pele, a gente consegue usar para vulva? Eu acredito que na maior parte sim, principalmente pensando nos cuidados básicos, né? Então, assim, que seria sabonete, hidratante, até peeling, né? Que é uma boa indicação, principalmente até para essa questão, tanto foliculite, dá pra gente usar peeling, quanto para clarear. Então, até os próprios ácidos podem ser usados também na região íntima. Sim. Quando eu vou fazer um clareamento no consultório, a primeira coisa que eu falo com a paciente e tento alinhar com ela é a questão da expectativa com o resultado, né? Porque existem diferentes fototipos, igual eu e você, né? Então, o brasileiro, ele tem essa variedade, muito, né, de cores. Sim. Então, é diferente e o resultado também é diferente para cada paciente. Geralmente, a gente consegue, na região íntima, alcançar um fototipo, né? Quando a gente está ali utilizando o peeling, ou até mesmo as tecnologias em conjunto, né? Sim, e eu acho que a gente tem que pensar também que, assim como qualquer outro procedimento, não depositar totalmente a expectativa em um só procedimento ou em uma só sessão, né? E talvez seja ainda mais difícil para você, né? Porque às vezes na dermato o paciente já tá mais orientado, assim, digamos assim, de saber que não vai ser uma sessão de laser que vai tratar a cicatriz de acne, né? Mas talvez para você, né, na área da ginecologia, seja mais difícil. Já é uma coisa nova, assim, tratar esteticamente a região, né? Então, trabalhar com expectativa mesmo. Eu acho que nós, ginecologistas, agora que a gente está começando a democratizar, principalmente essa questão de tecnologia no consultório. Então, na maioria das vezes, quando o paciente vem procurar a gente, ele acha que a gente vai indicar soluções ali mais ginecológicas, nem tanto, por exemplo, as energias ou peeling, né? Que é uma coisa, assim, que a gente está começando a trabalhar com isso agora dentro da nossa área, né? Então, assim, vocês têm muito mais experiência que a gente. Acaba estando mais frequente, né, na dermato, mas até as dermatos, tem muita dermato também que trabalha com estética íntima também, né? Tanto a parte de peeling, tecnologia, e não só na parte externa, né? Daí a ginecologista trabalha também nos tratamentos internos, né? Da mucosa, enfim. E vamos falar um pouquinho sobre a rotina skincare. Explica pra gente os passos de como funciona na face e eu vou dando algumas pinceladas ali do que a gente pode fazer pra região íntima. Tá. Bom, então o primeiro passo ali dos cuidados com a pele seria a higiene, né? E aí sempre procurar um sabonete específico para o seu tipo de pele. Não, hoje mesmo uma colega, uma amiga, mandou mensagem: pergunta para Mafer, fala que a minha pele é mista e eu comprei um sabonete para pele oleosa. Tem problema? Assim, não tem problema, né? A questão é que daí poderia ressecar mais o rosto. Mas, idealmente, a gente escolhe um sabonete para o tipo de pele. A gente tem a tendência de usar sabonetes mais suaves, até para a questão do pH, né? Para não danificar a barreira da pele, não alterar o microbioma, né? A questão da flora daí que entra. Então, o primeiro passo seria a higiene. Acho que para a região íntima também, a gente sempre começa com a higienização através de sabonete ou espumas, né? Então, sempre lembrando, de novo, batendo nessa tecla, a higiene sempre é na região externa, na região de pele. Então, importante ter esse cuidado com essa região, que também é uma pele, né? Como qualquer outra porção do nosso corpo. E aí, como na pele a gente cuida da questão do
microbioma, existem algumas bactérias, vírus que estão presentes na pele que ajudam, né, na defesa, aí na região genital também, né, na região da flora bacteriana daí, que a gente tem que cuidar. E depois do sabonete? Depois do sabonete, um passo muito importante, assim, que é fundamental para todo mundo, seria a hidratação. Porque na hidratação a gente fortalece essa pele. Então a gente minimiza o risco de dermatites, de alergias, até de manchas. Então, para fortalecer essa pele, evitar essas irritações. Perfeito. Para a região íntima também, a gente foca bastante nessa questão de hidratação, que a gente pode fazer através de sérum, de loções calmantes, de hidratantes vaginais. Eu nunca hidratei. Aquelas louca. É interessante. Depois eu vou te dar umas dicas. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, porque a gente vai perdendo colágeno, né, Maria Fernanda? Isso acontece depois dos 30 anos, né? Então, é uma região que vai ficando mais flácida, mais ressecada, a pele vai ficando mais desidratada. Então, a gente também tem que se preocupar com essa região. Fala um pouquinho mais sobre essa questão de banco de colágeno pra gente, como que ela funciona. Então, assim, em média, dos 25 aos 30 anos, a gente fala que a nossa produção de colágeno ela é muito menor do que a degradação de colágeno que a gente tem. Então, na verdade, a gente vai fazendo, vai perdendo mesmo esse colágeno, ele não consegue ser estimulado naturalmente. E aí a gente perde firmeza da pele, elasticidade, sustentação, né? E isso acontece na pele de todo o corpo. Então, assim, é muito comum pacientes mais velhos têm a pele mais fininha, que a gente fala que às vezes é igual um papel, porque já perderam o colágeno, né? E aí existem várias maneiras de estimular o colágeno, né? Tanto usando tecnologias, então os lasers, os bioestimuladores injetáveis, que também podem ser usados na região íntima. Posso fazer uma pergunta? Pode. Toda paciente me pergunta isso. O colágeno que a gente usa via oral, ele também tem essa finalidade? O colágeno via oral, ele não vai ajudar na firmeza da pele, ele não vai firmar nenhuma região do seu corpo. Na verdade, o que os estudos mostram, por exemplo, seria uma melhora discreta em mais ou menos 20%, melhoras das ruguinhas ao redor dos olhos, melhora de celulite, e o estudo foi feito em pacientes que estavam num peso, né, num IMC ideal. E na verdade, o colágeno é proteína, né? Então, não há um consenso, assim, se existe realmente indicação de suplementar o colágeno ou se poderia, por exemplo, ser uma outra suplementação. Então, a gente sempre avalia cada caso. Ultimamente, a gente costuma indicar principalmente se o paciente tem uma deficiência de ingesta proteica na dieta, por exemplo. E mais interessante ainda é após algum procedimento que gere um estímulo de colágeno, porque daí a gente tenta como se fosse direcionar essa proteína, esse colágeno, para onde a gente quer realmente que ajude ali na própria produção. Entendi. Mas tomar colágeno para ajudar na firmeza, não. Da pele, ele não. ajuda cabelos, unhas, mas firmeza da pele não vai para a pele. Não. O melhor seriam os injetáveis ou as tecnologias. Exato, ou Entendi. associado. Na ginecologia, a gente tem uma questão que é a atrofia vulvovaginal, né? Que ela acontece em algumas situações, né? Como o período, por exemplo, pós-parto, ou até mesmo na transição de menopausa, onde a gente vai perdendo um pouquinho da qualidade dos tecidos ali da região íntima e também ao entorno, e também muito relacionado com essa questão hormonal. Isso também, a questão de flacidez, de colágeno, também obedece a essa questão, essa influência dos hormônios? Sim, a gente perde mais o turgor, né? E o colágeno e a elastina também. Não só com a idade, mas também com o sol, né? Também que degrada o colágeno, e muita gente, né, acha que não sabe disso, mas também ajuda a degradar o colágeno. E é tão importante, né, a mulher ela ter essa cabeça aberta para essas novas possibilidades, né? Porque uma coisa que eu sinto, Maria Fernanda, por uma paciente que eu recebo no consultório, é que a gente tem que insistir muito sobre a importância, por exemplo, do colágeno nessa questão de longevidade, né? No que diz respeito, por exemplo, dentro da minha área, a gente orienta que aquilo lá é uma proteína que faz um reforço, então ela pode cursar com incontinência, com ressecamento, e eu me sinto muitas vezes como se eu estivesse, assim, insistindo muito para a paciente fazer aquilo, né? Quando, na verdade, a gente também vê, assim, por uma questão cultural e tabu, que o homem, ele tinha lá a pílulazinha azul, por exemplo, que ajudou a prolongar a vida sexual do homem, e para a mulher, a gente tem tanta dificuldade de inserir uma coisa para ela que vai melhorar a qualidade de vida, a qualidade sexual, né? Porque daí a gente não fala só em estética, né, em beleza, Exato. mas aí fala em saúde, em bem-estar,
na sua área, então você costuma indicar nos seus tratamentos. Sim, e você sabe que é uma queixa que as pacientes até falam um pouco, né? Esses dias atrás, eu, junto com a minha equipe, a gente estava buscando algumas estratégias para conseguir abordar isso aí com as pacientes. A cada 5 pacientes, só uma vai ter a queixa em relação a algum sintoma de atrofia vulvovaginal, de ressecamento. Na verdade, elas só assim, começam a se queixar em relação a isso quando a gente começa abordando ali numa pré-anamnese, numa conversa. E essa abordagem é delicada às vezes, né? Igual quando na área da estética até a gente abordar, né? A gente não pode, eu estava pensando muito nisso esses tempos, que a gente não pode gerar uma demanda a mais para paciente, assim, a custo apenas de estética. Exato. Né? Falar uma coisa que eu acho que tá errado, né, ou que, enfim, que pudesse melhorar, mas que isso não é uma queixa da paciente, né? Então tem todo o jeito de falar, é claro que sempre muito bem embasado, né? Sim. E pensando realmente na melhora do bem-estar, Até né? porque a gente não tá ali para julgar, né? Exato. Então a gente tá ali para orientar sobre uma coisa que pode acontecer e que é muito frequente, e ali a gente deixa a critério da paciente, né? Mas eu acho que deve ser muito difícil alguém se queixar. Eu não sei, assim, alguém se queixando Na da verdade, estética íntima. eu fui muito para essa área de ginecologia regenerativa justamente por isso. Porque trabalhando com a ginecologia endócrina, eu tinha essa demanda desses pacientes de transição menopausal majoritariamente. E aí alguns deles queixavam e muitas vezes eu tinha essa dificuldade de abordar isso daí. E hoje, assim, estudando muito em relação dentro dessa área, a gente vê como é frequente. Então, assim, na pré-menopausa, cerca de 20% das pacientes elas vão apresentar esses sintomas. No pós-menopausa, isso gera em torno de 60%, 70%, então é algo muito frequente, né? Que às vezes a gente passa batido, né? Às vezes da parte da paciente por um desconhecimento em relação à anatomia, ou talvez um constrangimento, né? De constrangimento entender que é normal. Também, ou entender o que dá pra, né, se dá pra melhorar mesmo ou não. Já ouvi muita gente falar também que cada um tem que aceitar a sua vulva também, né? Então, na verdade, não é bem assim, depende do que incomoda a pessoa. Exato. Eu acho que, até você falou dessas questões de tabu e tal, às vezes para muitas pacientes até a questão de fazer reposição hormonal já é um tabu, assim, né? Sim, não querem certeza. fazer e tratar essa área fica ainda mais difícil. Elas encaram isso como se fosse uma moda, né? Como se fosse uma coisa nova, que não tivesse nenhum tipo de embasamento. Quando, na verdade, a gente tem que desmistificar. Na verdade, existem várias construções erradas de pensamento dentro de um tipo de tratamento. Né? Exato. E aí a gente tem que desconstruir a paciente e também, por parte delas, ser aberta também, né, a esses novos tratamentos que estão surgindo, porque tudo isso aí é para melhorar a qualidade de vida, pensando na longevidade da mulher, né? Sim. E a nossa pele, ela também conta uma história, né, Maria Fernanda? Então, assim, conforme a gente vai passando por várias fases da vida, eu, como ginecologista obstetra, eu tenho esse benefício de lidar com a minha paciente, né, desde a puberdade até a transição menopausal. O gineco geralmente é o nosso clínico, né? E aí eu vejo, né, que a pele também sofre essas modificações, né? O que você tem para me falar? E quais são os sinais, assim, que a paciente às vezes tem que ligar um sinal de alerta de que ela precisa ter um cuidado especial com a região? Ela pode, né, talvez melhorar também. Então a gente vê o bebezinho, ele tem a bochechinha gordinha, ele tem o rostinho redondo, quando a gente aperta, assim, já volta rapidinho pro lugar, é mais durinho. E aí, com o tempo, por causa dessa perda de colágeno, e isso não se manifesta só na pele, mas em toda a estrutura também do rosto e do nosso corpo, como eu falei, da pele ficando mais fininha, mas os ligamentos, eles vão ficando mais frouxos por causa dessa perda de colágeno, de elastina, a musculatura também enfraquece, então há uma queda realmente assim do rosto, que a gente vê que as estruturas que a gente fala no consultório, né, na dermato, que vai tudo se acumulando aqui, vai fazendo esses vincos aqui no meio da pele. E tem um teste muito legal para o rosto que a gente vê para questão de estímulo de colágeno, que é o pinch test, que é a gente puxar assim a bochecha e ver o quanto de pele que a gente consegue puxar. A gente faz isso na região íntima também. Faz! Para testar o turgor da pele, né? Então, se já tá te incomodando, se tá acumulando muita pele aqui ao sorrir, que o meu já tá me incomodando, agora eu preciso fazer o meu estímulo de colágeno esse ano, é um sinal de que
E a partir também, né, dos 25, 30 anos, já é tempo de estimular o colágeno. Então, sempre dá para melhorar. Sim. Eu acho que, fazendo um paradoxo com a região íntima, então, realmente, o colágeno, ele faz essa sustentação, né? Sim. Então, quando a gente perde colágeno, a gente pode acontecer um desabamento ali das paredes vaginais, que a gente conhece como prolapso, né? Cistocele, retocele. No que diz respeito à aparência da região externa, né, da vulva, então, enrugamento, ressecamentos, modificação do pH também, né? Tudo isso Na menopausa, então, às vezes a paciente teve pele oleosa ao longo da vida inteira, né? Na menopausa, por causa da redução hormonal, a gente vê majoritariamente uma pele muito seca, né? E aí a paciente teve a vida inteira uma pele mais oleosa e começa a ter uma pele seca, mais sensível, que se irrita com facilidade. Então são mudanças também que a própria questão hormonal interfere muito, né? Certo. E para você ver como isso é uma queixa tão frequente, uma vez eu recebi uma paciente que ela tinha uma queixa de prurido, de coceira, ali na região externa, e ela tinha passado por cerca de 5 ginecologistas e todo mundo tratava aquilo ali como se fosse uma candidíase. Ela, doutora, eu tenho candidíase de repetição, já usei todo um arsenal de medicamento, eu não consigo tratamento. E a gente foi fazer uma avaliação mais aprofundada. Essa paciente, ela tinha, na verdade, um ressecamento, que é uma queixa super comum ali, depois dos 40 anos, né? E a gente, às vezes, acaba comendo bola por não ter esse olhar atento, né? Não encarar essas questões como uma questão de saúde. Pensa, né, eu, assim, também, né, pensando na região genital, a gente lembra muito da candidíase, né? Uhum. Mas na pele do corpo também, uma das principais causas de prurido em adultos, em idosos, é a xerose, é o ressecamento. Sim. Então, assim, primeira coisa, sempre manter a pele hidratada. Até a gente mesmo está com a pele meio seca, a gente percebe que dá coceira. Pacientes que usam Roacutan também, que têm a pele muito seca, geralmente queixam muito de coceira. Então, é muito real. Vamos falar uma coisa que eu adoro. Injetáveis para a região íntima, bioestimulador, os preenchedores. Quando que a gente vai utilizar e qual que é a intenção de tratamento voltado também para a região íntima? Bom, então, quando a gente pensa em preenchedor, a gente pensa em repor volume, né? Então, na face, a gente tem preenchedores de diferentes graus de firmeza. Então, existem os que simulam osso, por exemplo, que vão dar mais estruturação, que a gente usa para queixo, para estruturação. E existem os que simulam mais a gordurinha, assim, do rosto, mais moldável e que volumizam. Eles não necessariamente sempre vão volumizar, mas eles, na maioria das vezes, também vão repor o volume. E aí, pensando na região genital, a gente poderia aplicar nas pacientes que já têm os grandes lábios, por exemplo, mais murchos, né? Que já perderam mais o turgor. Pós-bariátrica. Pós-bariátrica, exatamente. Pós-bariátrica, o rosto emagrece muito, né? Tudo, sim, na verdade. Tudo. Então, preenchedor principalmente para reestruturar, né? Pensando no rosto ou repor volume. E o bioestimulador, via de regra, ele não é para volumizar, mas ele vai ajudar a espessar a pele, a engrossar a pele e a melhorar o turgor, o viço, a elasticidade da pele. A gente usa bastante ácido hialurônico, né? Que antes das pessoas também encararem isso como uma questão estética, ele retém muita molécula de água, né? Então é um hidratante potente, né? Hidratante, sim. E a gente tem também nos tópicos daí, né? O ácido hialurônico, que daí ele funciona principalmente como hidratante mesmo. Perfeito. A área íntima também tem a questão de hidratação. A gente prescreve como se fosse um tratamento mesmo, principalmente para aquelas pacientes que às vezes, muitas vezes têm contraindicação a utilizar a reposição hormonal local, né? E ele tem uma periodicidade de uso e ele seria para aquele momento que a paciente não está tendo relação sexual. Para o momento da relação, a gente usa o lubrificante. As pessoas costumam fazer essa confusão entre eles. Uma coisa legal também que eu falei do Roacutan, pele seca, a gente sabe que no uso do Roacutan, as mucosas também ressecam, né? A mucosa vaginal também resseca. Você tem dica de hidratante vaginal, hidratante íntimo para uso interno da mucosa? Uso interno, sim. A base de ácido hialurônico, óleos essenciais, acho que E aí aplica, tipo, diário? A cada 3 dias. A cada 3 dias. Olha, eu nem E aí sabia. é um tratamento contínuo, né? E a gente também tem outras formas de melhorar essa hidratação, lubrificação, que seriam a partir das energias também, né? Que tá vindo muito pro meio da ginecologia, né? Que seria a radiofrequência, o laser, o ultrassom microfocado. Legal. Porque acaba sendo uma queixa. Eu sempre costumo alertar os pacientes também, né? Tanto nariz, olhos e também a mucosa vaginal. E agora você falando, lembrei também do óleo de coco, que é um potente hidratante também, que a gente
pode utilizar para a região íntima. Ele não se comunica bem com o látex, tá? Só abrindo esse adendo. Isso. Mas é uma das opções que a gente orienta também. Interessante. E vamos falar agora sobre queixas e acometimentos que a gente pode desenvolver na pele e principalmente na região íntima, né? Hipersensibilidade, líquen, infecções. O que você me fala? De algo muito frequente. Não tão frequente, na verdade, graças a Deus, por exemplo, o líquen que você falou não é tão frequente, que é o líquen esclerotrófico. Então é uma doença que da parte ali do colágeno, né, que causa uma atrofia da pele, pode ter mudança de coloração. Acho que você também deve identificar alguns casos, né? Sim. Que também melhoram com laser, que o tratamento é um pouco mais desafiador, principalmente porque por causa dessa autoimune, né? E por causa dessa atrofia acaba alterando muito a saúde mesmo, a autoestima, né, da mulher, então mexe muito. Sim. Mas assim, outras doenças que acometem mais a região genital, então a gente tem a hidradenite, né, hidradenite supurativa, que acaba acometendo o local da virilha, glúteos, é um local também que acomete axilas, que também entra nessa parte de doenças mais autoimunes, inflamatórias. O próprio vitiligo também, né? Então, locais de vitiligo que são mais típicos seriam periorificiais, então ao redor da boca, ao redor dos dedos, às vezes pálpebra, pós-trauma e na região íntima também. Não só feminino, né? Mas masculino também na glande, é um local comum. Que mais? Micoses, né? As tíneas. Então, principalmente por ser uma área de bastante atrito, pessoas que têm muito suor, né, que transpiram muito, então a gente sabe que o fungo gosta de locais, eu sempre falo, né, locais mais quentinhos, úmido, é perfeito pro fungo. A candidíase, né? A candidíase mesmo, né, região abafada. Sim. Então, acho que lembrei dessas. Sim. Bom, e pra gente ir encerrando nossa conversa, eu achei interessante a gente trazer mais ou menos 3 mitos de cada uma das especialidades que as pessoas geram mais confusão. Então, acho que da parte ginecológica, a gente já conversou sobre alguns, seria a questão do sabonete de bebê, se ele serve como um sabonete íntimo, e a gente já viu que não, né? Que por não mais é a melhor opção. Exato, por mais que ele passe essa ideia de que é uma pele mais delicada, ele tem um pH muito diferente, então, para a área íntima, é importante as pessoas priorizarem esses produtos feitos para essa região. Exato. E também ser o mais natural possível, né? Para não alterar muito as barreiras naturais. Lembrei só de um detalhe, para sabonete neutro de bebê, é uma opção para lavar área de óleo só. Então, geralmente, quem tem blefarite, os oftalmos costumam indicar para lavar, e também porque daí não vai arder o olho e a gente consegue remover bem. Seria, assim, uma indicação mais pontual, assim. Legal, interessante. E outro mito também da parte íntima seria, acho que, ducha vaginal. Essa questão de se a gente precisa fazer alguma lavagem interna na vagina, e também a gente já conversou sobre isso, não precisa, tá? Então, a vagina é autolimpante e manter essa limpeza natural, ela também reforça as nossas barreiras, evita infecção, irritações, né? E acho que a terceira seria essa questão, talvez, de depilação também, que as pessoas fazem muita confusão. E para a área de face, o que você diria que seriam os mitos da... Eu acho que tem um que o pessoal fala que não pode lavar o rosto várias vezes ao dia, porque isso faz um efeito rebote do corpo produzir mais oleosidade. E isso é mito. Eu até escrevo sempre na receita, lavar 2 a 3 vezes ao dia ou quando necessário. Então, assim, suou, o rosto tá sujo, tá querendo lavar o rosto, pode lavar, não vai interferir, não tem problema nenhum. Eu tenho um segundo mito que eu gostaria de perguntar. Eu tenho a pele muito oleosa, eu não posso hidratar minha pele? Você ou deve. Eu posso? A gente tem também, né, quem tem pele oleosa tem muito medo de usar hidratante e achar que vai piorar a oleosidade. Na verdade, existem hidratantes específicos, então quem tem a pele oleosa tem que procurar hidratantes em gel, em sérum, né, mais leves. É claro que um creme muito hidratante pode pesar na sua pele e pode até piorar quadros de acne, por exemplo. Mas a pele, a gente viu também, né, na nossa conversa, que ela precisa ser hidratada, é importante para receber os ácidos, para manter o viço da pele, então precisa de hidratação sim. Esse realmente é o segundo mito. E uma dúvida, os diferentes tipos de pele, né, e as diferentes características de pele da região íntima, ela também requer uma abordagem diferente de diferentes produtos, eu diria, de sérum. Isso vale para a região íntima? Não sei. Talvez, né? Eu acho que pensando em mulheres mais na pós-menopausa, né? Eu acho que seria mais interessante usar
produtos em cremes, mais densos, e pacientes mais jovens que talvez não seja uma queixa tão específica, né, a questão do ressecamento, hidratantes mais leves, até é importante, algo que eu acho que é interessante também que a gente não falou, é importante hidratar a região para depilação, evitar foliculites, né, então o hidratante é muito interessante, é muito bem-vindo nessa região também. Tem mais algum? Eu acho que eu tenho daquela história de dormir com maquiagem, ele com certeza faz mal, né? Como esse a gente fala, verdade, não é mito. Uma fada dermatológica morta toda vez que a gente dorme de maquiagem. Sim, realmente o ideal é retirar, então, principalmente pessoas que já passam com a maquiagem o dia inteiro, então durante o dia também tem resíduo de poluição, né, isso acaba obstruindo o poro, favorecendo o surgimento de acne, de cravinhos, então tem que tirar a maquiagem sim. Certo, Maria Fernanda, foi muito legal receber você aqui hoje, de verdade. Obrigada, aprendi muito com a nossa conversa. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer para as pessoas, para primeiro promover saúde, as pessoas conhecerem a sua região íntima, dedicarem a mesma importância para a região íntima que a gente dedica para o nosso cartão de visita, que é a face. Sim. E estar aberta a essas novidades em relação ao tratamento, que é algo que sempre vai promover a longevidade, a melhora da qualidade de vida e a qualidade de vida que impacta em várias questões, né? Na nossa área íntima, na nossa área sexual, né? Na autoestima para o trabalho, né? Para os relacionamentos. Perfeito. Sim, muito legal. Obrigada. Obrigada a você. Então, antes de encerrar, deixa para o pessoal de casa as suas redes sociais e onde a gente pode encontrar você. O meu Insta é @mariafbaesso.dermato. Obrigada novamente. E, pessoal, obrigada por ficarem até aqui no nosso quadro Referência a Tudo. Se é a primeira vez que você está, volta e assiste os nossos vídeos anteriores, conheça um pouquinho mais sobre a nossa playlist, tenho certeza que você vai amar. Hoje o tema foi skincare e a evolução para o íntimo e fiquem ligadinhos nos próximos vídeos.